Olá, está começando mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus. Seja muito bem-vindo, meus queridos. Vocês sabem que essa semana, desde ontem, quarta-feira, a gente está transmitindo aqui direto da Green Farm em Cuiabá. Esse programa aqui debate diariamente aí, com 1 hora de debate sobre o agronegócio, pautas que são de interesse desse que é dos setores maiores, mais responsáveis pelo PIB brasileiro, empregos e muito mais. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, 1 hora de programa. Vamos lá, então, falar o que a gente vai falar hoje. Hoje tem entrevista, tem 2 entrevistas. Está muito legal o programa de hoje. A gente vai falar sobre programação daqui da feira, da Green Farm, mas tem algo que tem muito a ver com o produtor, que agora é esse período da semeadura, da safra da soja. A Daiane já até falou muito sobre isso, né? Vou até chamar a nossa bancada digital aqui para voltar a participar conosco. Sejam bem-vindos, Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio, seu Bianco, nosso analista de negócios. Daiane, eu lembro que, falando de clima, agora esse período de expectativa de chuva, você mesmo usou um termo, né, esses dias, que os produtores estão com os tratores aí a todo vapor para começar essa safra, essa semeadura, né? Tá todo mundo na esperança. A gente vai falar sobre meteorologia agora. Seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite, Jassan. Boa noite, Bianco. Muito boa noite, vocês, telespectadores. Jassan, uma grande expectativa para esse início de chuva, e não só o início, mas a regularidade dessas chuvas, né? A pressão é grande para o produtor, porque a gente não planta uma safra só, são duas, né? Então a gente vai colocando uma com a outra já na porta esperando. Então, acelerando as máquinas aí, Jassan. Seu Bianco, e aí? Muita chuva por aí? Seja bem-vindo. Boa noite, Jossan, boa noite, doutora Daiane, e boa noite a todos que nos assistem. Olha, hoje à tarde até deu uma boa chuva por aqui, e esperamos que agora, daqui para frente, seja ela mais regular, né? Já que se deu início. E hoje, então, nós vamos entrevistar um meteorologista aí. Eu acho que a pergunta que eu vou tentar fazer para ele, eu quero saber por que é que sempre chove mais na lavoura do vizinho do que na minha. Já coloca aqui, Paulo. Olha aqui, vamos lá. Deixa eu apresentar para a galera de casa. Aqui do meu lado está o Williams Bini. Seja bem-vindo, Williams. Ele que é meteorologista e head de novos negócios, uma empresa chamada Metos Brasil. Ô, Williams, eu normalmente começo fazendo uma pergunta, mas o seu Bianco já fez uma pergunta boa. A pergunta já veio, né? Mas eu queria primeiro agradecer o convite, Jussan. Parabéns aí ao programa Agrodebate. Certamente eu vou passar aí o link depois para todo mundo poder acompanhar. Certamente assuntos extremamente relevantes, ainda mais nesse momento, né? Como a própria Daiane comentou, o seu Bianco comentou. Esse momento é justamente aquele período onde o produtor está aguardando a certeza, ou quase a certeza, né? Porque às vezes eles arriscam um pouco, né? Dessa mudança do período úmido. E eu me lembro, até me recordo que 2 anos atrás, 2023, eu tive a oportunidade também de estar aqui no Mato Grosso. Eu sou de São Paulo, para quem não sabe, né? Eu sou caipira da cidade grande. E eu estive aqui em 2023 e foi um ano bem interessante, porque no mês de agosto choveu bem. Então foi um mês excepcional, fora do normal, inclusive. E os produtores estavam todos animados, porque choveu em agosto, vai chover em setembro, e eu tive a oportunidade nessas palestras de deixar muito claro que o mês de setembro ia ser seco e muito quente. Lembra das ondas de calor que nós tivemos? Então, e infelizmente muitos produtores acabaram, assim que encerrou o vazio sanitário, eles já plantaram, mesmo sabendo que as previsões não estavam mostrando chuva. Infelizmente, acho que alguns se recordam, né? Nós tivemos questões aí de replantio, baixa produtividade, uma perda muito grande. E o ano passado já foi diferente. Teve um atraso, mas eles aguardaram o momento certo, mesmo com o risco, né, como a Daiane comentou, eles cientes que tem que ter uma segunda safra em seguida, eles esperaram. Toda sorte, a tecnologia e a inovação ajudou com que a perda não fosse muito grande na segunda, né? E esse ano está sendo justamente isso que nós estamos acompanhando, ou seja, tem a previsão de mudança.
ela deve acontecer já nos próximos dias. Aliás, ela já está acontecendo. Essas primeiras pancadas, as primeiras chuvas já indicam essa mudança de padrão. Em termos climáticos, as mudanças não acontecem de um dia para o outro, de uma semana para outra. Ela acontece de forma gradual. E essa mudança gradual já está acontecendo. Nós já vínhamos alertando que até o final do mês de setembro, começo de outubro, os produtores já teriam já essa condição já um pouco mais garantida com relação à regularidade das chuvas. Então, o cenário é esse, estamos com a mudança, as chuvas estão acontecendo. E a pergunta do seu Bianco sobre por que chove mais ali no vizinho, olha, isso aí, eu acho que é um pouco mais impressão, viu? Sendo um pouquinho cético, viu? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, eu não sei não, eu tenho que ver direito a nossa grama, viu? Eita! Ô, seu Bianco, fala aí, respondeu bem a pergunta ou não? Respondeu bem, sim. A gente sabe que quando chove bem na lavoura nossa, a gente não se lembra, e a gente só se lembra quando falta chuva, né? Mas bom, muito bom ouvir do William aí, tá bom, William? Muito obrigado. Bom, eu já ia até esquecendo, a gente faz um negócio tradicionalmente, mas a conversa começou muito boa, o Williams é bom de conversa, então tem muita conversa para acontecer. Vou fazer o convite para o nosso telespectador, vamos debater o agronegócio. Bom, telespectadores, Daiane, seu Bianco, o Williams, ele fez uma palestra ontem à noite aqui no Green Farm, né? Clima em Foco, análise, métodos, né? A análise da métodos por esse início da safra. E o cara, ele tem, assim, muita bagagem para conversar com a gente sobre isso. A gente começa falando agora sobre esse início de plantio, Williams. O produtor está esperando. Você falou o negócio do replantio aí. Caiu uma chuva não é motivo não. É claro que é o início de uma esperança, mas isso não quer dizer que eu já posso colocar a semente lá. Pode até colocar, mas é um risco, né? É um risco. Como eu disse agora há pouco, eu percebo que o produtor, de forma geral, ele tem compreendido que as informações meteorológicas hoje, elas têm uma precisão muito maior do que há 20, 30 anos atrás, né? Então, quando a gente vê toda essa tecnologia no campo, né? Drone, esses tratores, né, que usam IA para tudo. Na meteorologia, nós tivemos também muita evolução, muita mudança, muita melhoria. Então, quando a gente analisa cenários onde eu preciso tomar uma decisão, que vai ser uma decisão, né, extremamente importante, eu tenho que estar ciente que tem muita tecnologia por trás. Então, quando a gente fala em previsão, saibam que não é simplesmente olhar o que uma estação meteorológica está mostrando, não é simplesmente mostrar o que um único modelo meteorológico está mostrando, é uma gama de análises, uma gama de informações que são integradas justamente para poder dar um cenário mais assertivo. E eu posso dizer, eu sei disso porque eu tenho 27 anos de carreira na meteorologia, comecei nos anos 90, e naquela época não se falava em previsão mais do que 3 dias. E se falava 3 dias errando, né? Com até uma crítica, né? Até fazia assim muita piada com previsão do tempo, né? Só erra, não, tal. E como o seu Bianco falou, às vezes a gente só lembra das coisas ruins, mas as 90 e tantas % das vezes que nós acertamos, ninguém vai lembrar. Mas isso mudou bastante. Então, hoje, as informações que nós temos em campo e nos institutos de pesquisa gerando, hoje fazem com que o clima ele continua sendo um obstáculo, mas ele pode também ser um aliado e te ajudar a tomar as melhores decisões, né? Isso eu não tenho dúvidas. E é para ser aliado, né, Daiane Kirnev? Chega aí, minha amiga. Muito interessante isso que o Williams falou, porque a gente tem sempre essa preocupação, né? Estão me ouvindo, Jô? Tá me ouvindo? Desculpa te interromper, o Williams, eu tirei o áudio dele aqui, tá? Só para ele te ouvir, porque ele tem que ouvir tua pergunta, né? Vamos resolver com ele. Senão como é que ele vai responder? Como que ele vai responder, né? Então, enquanto ele vai resolvendo aí... Ô, seu Bianco, enquanto isso, eu vou fazer uma resposta aí da sua pergunta do vizinho. Você tem que orar um pouco mais. Pode repetir, Daiane, por favor.
Tá bom. Então, a gente estava falando sobre a questão de previsibilidade, né? E todas essas questões de influência para uma decisão. A gente tinha, esse ano, algumas previsões que falavam no dia 9 de setembro, aí foi chegando perto do dia 9, elas já foram lá para o dia 15, e depois do dia 20 para uma regularidade de chuvas aqui no norte do estado de Mato Grosso. Você falou sobre a confiança em várias metodologias, né, que são metodologias diferentes. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essas metodologias, que o produtor pode se agarrar a elas, né, para que ele tenha um pouco mais de certeza, né, nessas decisões, tomadas de decisões. Afinal de contas, a gente pensa assim, mas o produtor arriscou, mas a gente sabe que às vezes é necessário, principalmente para aquele produtor de algodão. E como que ele faz para ter uma certeza maior? Qual que é o grau de confiabilidade nessa metodologia? Excelente pergunta, Daiane. O que eu vejo é justamente a questão de como o produtor hoje ele tem acesso às informações. Hoje, a possibilidade de você ter não só aplicativos, como sistemas, né, de medição de dados, você ter plataformas que integram isso e te ajuda bastante. Você falou com relação a dias específicos, né? Eu sou um pouco contra isso, né? Até porque como tem muitas fontes de informações, é lógico que existem divergências. Então você vai ter um meteorologista que vai falar que vai chover, outro que não vai chover. O que eu acredito muito são em cenários. Quando a gente fala em período úmido, início do período úmido, nós temos que ver cenário. Dificilmente você vai ver uma condição assim, vai começar a chover nessa semana do mês tal. Não, é um período de transição, né? Então essa mudança ela acontece de forma gradativa. E já há algumas semanas, alguns meses, a gente já vinha observando que essa mudança gradativa ela ia acontecer a partir da segunda quinzena de setembro, podendo ali, como o estado é muito grande, a Mato Grosso é muito grande, poderia, né, se estender até um pouquinho começo de outubro. E é o que nós estamos verificando. Claro que nós temos um estado grande, com vários climas e microclimas. Eu falei isso ontem, né, que é difícil, a mesma previsão de Sorriso é diferente de Cuiabá, que é diferente de outros municípios, né? Então, como que eu tenho essa precisão? Eu sempre chamo a atenção para a questão dos dados. Hoje todo mundo faz uso das IAs, né? Hoje todo mundo gosta até mesmo vai escrever um e-mail, vai lá, usa o IA para tudo. Hoje IA só faz sentido por conta de um volume muito grande de dados que foi utilizado para treinar essa IA para te ajudar a responder e te dar um direcionamento. Quando a gente pensa também no agronegócio, a gente vê que a IA também está sendo muito utilizada para essa função. Então, muitos direcionamentos em termos de planejamento, eles acontecem usando modelos que fazem uma junção de muitos dados. E de onde vêm esses dados, né? O que são esses dados? Logicamente, tem inúmeras outras informações, mas eu falo muito de dado climático. Vou dar um rápido exemplo, né? Brasil hoje, em termos de dados oficiais, dados que são utilizados para modelagem global, nós temos algo em torno de 700 estações meteorológicas instaladas no Brasil, tá? Vamos comparar com um país de primeiro mundo? Estados Unidos tem algo em torno de 150 mil equipamentos. Acho que pode continuar ou não? Agrodebate dessa quinta-feira, dia 18, estou de volta e dessa vez, mais uma vez, né, aqui direto da Green Farm, feira aí de agronegócio aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, tem muita coisa boa por aqui. A gente está aproveitando o máximo das palestras que estão acontecendo por aqui, trazendo aqui para dentro do programa, para você que porventura perdeu, para acompanhar, né, tem muita informação boa. E uma pessoa que está comigo é o Williams Bini, né? Mais uma vez, obrigado, Williams, pela participação. A gente teve um probleminha, vamos continuar ouvindo o que você tem a falar. Vamos compor mais uma vez aqui a nossa bancada digital, com todos aí, seu Bianco, Daiane, volta. Daiane, você tinha feito uma pergunta, né, para o Williams. Ele estava falando da necessidade de dados aí, se conseguir continuar a tua fala aí, por gentileza. Só complementando, né, o comentário, a pergunta que a Daiane fez, muito se cobra da assertividade, né, com relação às informações, e o ponto que eu levantei é a necessidade hoje de nós termos dados, informações
para nos ajudar a tomar decisões. Claro que as decisões muitas vezes precisam de algum auxílio, né, modelos, metodologias, e a IA está aí para isso, né? Hoje, né, não só no agro, né, em outras áreas, fala-se muito como que a IA pode ajudar, e a IA só funciona se nós tivermos um volume considerado de dados. E no Brasil nós temos, infelizmente, uma rede pobre de dados, e as soluções têm sido grandes grupos agrícolas, não só grandes, né? Estava falando aqui agora há pouco com o Gessan, pequenos, médios, grandes produtores, todos eles acabam investindo nas suas próprias redes de dados climáticos. Só que o grande problema que eu vejo nisso é a falta de integração disso. Se nós pegássemos, tivéssemos um raio-x do total de dados que nós temos no Brasil, certamente seria um número bacana, razoável, bom para a ciência, para a tecnologia, para a modelagem numérica, para trazer retornos socioeconômicos para o Brasil. Só que o problema é que essas redes, elas são privadas, são individuais, elas não se conversam. Então, as soluções acabam sendo individualizadas. Esse é um ponto que eu sempre comento que, infelizmente, existe sim um grande número de medições, mas elas são usadas única e exclusivamente para fins locais, né? Então, isso acaba não entrando para modelos meteorológicos, acaba não tendo uma gestão melhor desses dados. Mas, só complementando aí o que a Daiane comentou, né? Eu senti um tom de desafio da Daiane, qual que é a assertividade nas previsões, né? Mas essa pergunta é um pouco complexa, mas hoje a gente, certamente, dentro de um contexto médio de época do ano, de região, de tipo de sistema atuante, de fenômeno climático atuante, a gente certamente já está em níveis aí bem acima de 90% de assertividade, graças a esse momento onde os dados que estão sendo coletados estão sendo, de certa forma, utilizados para ajudar nesse planejamento e ajudar naquilo que nós falamos no começo, ajudar a saber se eu começo a plantar essa semana, ou se é melhor esperar mais uma semana, ou se eu espero mais umas 2 semanas para ter um pouco mais de garantia. Esse tipo de decisão, esse tipo de atitude depende justamente dessa análise que nós temos a partir de medições climáticas. Daiane, daqui a pouco você vai fazer uma pergunta que eu acho que vão entrar em debate por aqui, que o negócio vai ser feio. Ainda bem que nós estamos... vocês estão à distância, que eu acho que o que a gente conversou e que você tem uma pergunta para fazer vai dar briga, mas vamos deixar para daqui a pouco. Williams, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente até conversou antes da entrevista. Claro que tem uma preocupação. Eu queria até aproveitar você, pela sua profissão meteorologista, explicasse para a gente. A gente já ouviu muito que Laninha, o efeito Laninha, que é o que traz muito prejuízo para o produtor rural, principalmente nos hemisférios, né? Estamos falando aqui para nós, falando para o Brasil, nossos colegas gaúchos sofrem mais, né? O Laninha, eu já ouvi falar que ele tem uma periodicidade de 2 anos, alguma coisa assim. Como é que funciona? E por que ele pode causar tantos problemas? Ou seca extrema, ou chuva extrema. A gente ouve esse negócio de resfriamento em Pacífico, etc. Mas de uma maneira mais fácil para a gente entender. Você sabe que esse é um assunto que eu sempre começo as minhas palestras fazendo essa introdução. Porque hoje, quando a gente fala de El Niño e Laninha, faz parte já do dia a dia do produtor. Ele já sabe, né, que o El Niño é bom, que traz mais chuva, a Laninha traz menos chuva, o pessoal do Sul morre de medo de Laninha. E eu sempre gosto de fazer essa introdução. Então, basicamente, quando você tem o Oceano Pacífico mais quente do que o normal, eu tenho uma condição de El Niño. Quando nós temos uma situação de Oceano Pacífico mais frio, nós temos uma situação de Laninha. E diferente do que muitos acham, não existe um ciclo bem determinado de duração. Ele pode durar meses ou anos, cada um deles, ele pode mudar de sinal muito rapidamente, ele pode ser mais intenso, mais fraco, curta duração. Então, isso até faz com que a previsibilidade não seja tão boa. Agrodebate dessa quinta-feira está de volta. Probleminha técnico aconteceu aí no bloco anterior. Agora a gente vai resolver e vai continuar eu e o Williams aqui direto do Green Farm. Williams, a gente está aqui na feira, inclusive nós estamos bem atrás, né? Que o teu estande está bem ali. Tá ali. A Metos Brasil, né? Isso. E ali, né, acho que vai dar para ver, né? Mas ali tem muito a ver com o que nós estamos comentando, né, José? Que é a importância hoje a gente
entender, né, ter informações, ter dados para tomar qualquer tipo de conclusão, qualquer tipo de análise, né? Você ia falando só para concluir, né? Vamos concluir o que estava falando no bloco anterior aí, da necessidade de dados. Exatamente, porque se eu pretendo tomar uma decisão que vai ser a decisão mais importante daquele ano, que é quando eu vou dar início ao plantio, eu preciso ter um embasamento, né, técnico com relação a isso. Como é que eu tenho? Como é que eu sei o que está acontecendo? Como é que eu sei o que vai acontecer? Como é que eu tenho um direcionamento, um cenário do que vai acontecer para eu tomar a decisão certa? Eu preciso ter informações, eu preciso ter dados, né? Então, por isso que a gente levantou uma bandeira de que quando se trata de qualquer tipo de planejamento dentro do agronegócio, inclusive até pensando em questões aí de alterações que vem acontecendo no clima, será que a minha região ela tem o seu perfil de chuva sendo alterado nos últimos anos? O que isso vai influenciar com relação à mudança de zoneamento climático nos próximos? Será que o meu filho, minha sucessão familiar, ele vai encontrar as mesmas condições que eu encontrei plantando aquela cultura com aquelas características? Então, são perguntas que a gente não tem a resposta, mas a gente pode tentar achar essas respostas a partir de dados, né? Então, é o que vai realmente suprir qualquer tipo de questionamento para melhor tomar a decisão. E aí a necessidade de ter equipamento para isso tudo, né? Porque vocês prestam serviço, você como meteorologista, e vocês possuem também esse material, né? Se eu quiser ter uma estação meteorológica na minha propriedade. Então, a gente fala que hoje em dia não basta só você ter informação, você tem que saber utilizar, né? Você tem que saber fazer com que essa informação vire algo que vai te ajudar a tomar uma decisão. Hoje na Metos a gente tem o que nós chamamos de inteligência climática, que é a partir dos dados que a gente ajuda o produtor a ter, a gente usa isso de forma inteligente, usando IA e outras questões de modelagem para dar um melhor direcionamento. Então, é aquela história, não basta só ter um insumo, tem que saber usar isso da melhor maneira possível. Então, a Metos, através, nós chamamos de IC, né, que é a inteligência climática, a gente proporciona também esse tipo de serviço para os nossos clientes. Williams, Laninha, cara. Laninha. São termos que a gente está ouvindo direto, aí não tem como não falar sobre isso. Eu acho que ainda tá meio difícil da gente entender o que é Laninha, o que é Laninha. Eu já ouvi falar aí na internet, alguma coisa ou outra, que o Laninha ele pode durar 2 anos. Qual a credibilidade dessa informação? Você sabe que esse tipo de coisa, eu sempre gosto de contar a história porque eu acompanho já há muito tempo as mudanças e melhorias na questão da meteorologia, como a meteorologia chega até o cliente, né? E como nós estamos no agronegócio, como chega até o produtor. Eu me recordo, né, ali nos idos dos anos 80, começo dos anos 90, que não se falava muito sobre isso, apenas no meio acadêmico, né? Então, os artigos científicos da época, os professores, os alunos, né? Eu aprendi na faculdade, mas fora do âmbito da academia, não se falava muito isso. Só que é muito bacana, porque com o passar do tempo, né, os anos 90, anos 2000, como essa variação da temperatura do Oceano Pacífico, que é o El Niño e a Laninha, tem uma influência gigante no regime de chuva, temperatura, umidade no Brasil e no mundo, automaticamente essa informação passou a fazer parte do dia a dia das conversas. Digo mais, muitos produtores já conhecem, já sabem se o El Niño faz bem ou não, qual o resultado que ele vai ter. Uma Laninha, infelizmente, é muito ruim para o sul do Brasil, por exemplo. Então, de forma muito resumida, José, o que nós temos quando o Oceano Pacífico está mais quente do que o normal, nós temos uma condição de El Niño. Isso muda o clima no planeta todo. Quando ele está mais frio, temos a Laninha, que também muda o clima no planeta inteiro. E nós, como meteorologistas, nós temos hoje como objetivo monitorar essas condições e tentar antecipar um pouco mais. Aí você me pergunta assim, mas não é que nem o verão, o inverno, não é que nem a sazonalidade, que tem um período positivo, negativo, ou vai e vem, não. Esse é o grande desafio da meteorologia hoje. Quando nós falamos em El Niño e Laninha, não existe um padrão definido. Ou seja, um El Niño pode durar alguns anos,
e já mudar para uma laninha. A laninha pode ser curta, ela pode ser intensa, ela pode ser fraca, o El Niño pode ser de curta duração, então não tem como. E essas projeções, elas são sempre a curto prazo, ou seja, apenas recentemente, nos últimos 2-3 meses, é que nós, meteorologistas, verificamos que vamos ter uma laninha. Olha só, isso já é uma informação importante, pessoal, essa é uma informação que eu dei ontem na minha palestra. Nós vamos ter sim uma laninha atuando, vai trazer sim impactos no agronegócio no Brasil, mas ela vai ser uma laninha de curta duração e de fraca intensidade. Então, principalmente já, né, adiantando um pouquinho, os principais impactos eles devem acontecer mais no sul do Brasil, com relação a um viés de menos chuva para os produtores rurais no sul do Brasil. Qual o impacto disso? Né? Lembrando que o ano passado nós tivemos, quando fala de laninha, o produtor já fica alerta, né? Nós tivemos ano passado as enchentes no sul do Brasil, os produtores ainda estão no processo de recuperação disso. Então, uma safra com uma condição de chuva não tão boa, realmente tende a manter uma situação crítica do produtor. Então, acende a bandeirinha ali, amarela, vermelha, porque realmente, para o sul do Brasil, essa laninha prevista deve realmente fazer um impacto negativo. Para cá, o impacto não vai ser muito sentido, pelo contrário, nós temos aí justamente uma condição de chuvas acontecendo dentro da normalidade, começando dentro de um período já esperado, que é o quê? Final de setembro, começo de outubro, como nós já falamos aqui, e é sempre bom repetir, viu, Jossan? Porque hoje a informação mais relevante, mais importante que nós temos é quando nós temos o período úmido começando e se essa laninha vai trazer algum impacto ou não. De forma geral, chuvas dentro da média ou acima da média para os próximos meses, que para a agricultura aqui do Mato Grosso, né, voltando aqui para o Centro-Oeste, vai ser muito positivo. Nós podemos aqui falar de recortes de produtividade nesse ano. Inclusive, falando de laninha ainda, Williams, é mais natural que aconteça que ela seja mais intensa para os hemisférios, hemisfério norte, hemisfério isso, para os extremos, né? Para os extremos. Por isso que o gaúcho ele sofre com a laninha. Agora, e a região centro-oeste aqui? Como que a gente pode tratar o laninha? Laninha, o efeito ele acontece aqui, mas com menos intensidade? De que maneira que a gente trata? Ele não acontece aqui? O grande ponto é o seguinte: se essa laninha tivesse começado alguns meses atrás, nós poderíamos estar falando aqui nesse momento um atraso do período úmido aqui no Centro-Oeste. Essa é uma característica do Laninha. O Laninha traz um atraso do período úmido no Centro-Oeste. Como ele não começou, ele vai começar possivelmente em outubro ou novembro, vai ser de curta duração, então esse impacto que é ruim para o agronegócio do Centro-Oeste não vai acontecer. Por isso que nós estamos vendo o início do período úmido dentro de uma janela de normalidade. Não adiantou muito, né? Às vezes começa no começo, tem início ali no começo de setembro, não atrasou e está começando dentro do período. Então, o Laninha, como ele ainda não começou e ele vai ser de fraca intensidade, podemos dizer que os impactos vão ser muito poucos. Não, os modelos não estão indicando nenhuma questão de anormalidade, seja de temperatura. A temperatura é complicado, porque o planeta está aquecendo, né? Então, independente de Laninha, as temperaturas elas vão continuar altas, mas em termos de chuva, de umidade, por enquanto, nenhum cenário preocupante aqui para o Centro-Oeste, mesmo com essa laninha de curta duração. E a laninha também, ela é direcionamento em relação à chuva também? A gente pode considerar isso? O produtor pode esperar, o produtor da região centro-oeste brasileira, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, esperar uma regularidade melhor nas chuvas? Vai ser melhor. Essa condição de laninha, ela, durante o período úmido, ela tende até a ser um bom facilitador. Por quê? Porque como eu vou ter menos chuva no sul, e o Brasil tem uma característica muito interessante, viu, Jossan? Dificilmente eu tenho uma boa distribuição de chuvas acontecendo ao mesmo tempo no sul, no sudeste, no sul, no centro-oeste, ou no norte e no sul ao mesmo tempo. Como eu tenho esse viés de menos chuva no sul, automaticamente essa minha gangorra puxa para uma condição mais favorável aqui para o centro-oeste. Então, enquanto lá podemos ter menos chuva, por aqui nós podemos ter um pouco mais de chuva. Então, infelizmente, o Brasil é muito grande, você não consegue ter essa boa distribuição de umidade em todas as regiões, em todos os períodos importantes do agronegócio. Você está deixando
o produtor já preparando as fichas aí, pra postar a ficha aí, essa fala tua. Vamos lá, não, mas tem muita ciência por trás, viu, Gustavo? Ciência é um negócio muito legal, e inclusive tá na minha próxima pergunta, eu vi na internet esses dias. Não era fake news não, né? Então, é isso que eu quero saber, Eu vi um negócio assim, a menina falando, olha, o meu pai, ele anota a chuva, eu acho que a menina era até de Mato Grosso, meu pai anota a chuva desde 1900, só vai bolinha, nesse caderninho aqui, assim, assado. Então eu posso te falar um negócio, se choveu no dia 1º de... já falo que não. Se choveu no dia 1º, e ela fala com muita certeza, então cuidado com os vídeos na internet. Não, infelizmente, assim, aí já foge um pouquinho da ciência, né? Até porque a meteorologia, a dinâmica da atmosfera, né? A gente tenta simular a atmosfera através de equações matemáticas e físicas. Então, quando eu falo que amanhã vai fazer 40 graus aqui, não é um número que veio porque o ano passado fez 39, não é por isso, é porque a condição atual da atmosfera, que não tem relação com o que aconteceu há um mês, um ano, 10 anos, 20 anos atrás, está nessa situação e ela tende a ir para um certo caminho, uma certa direção, e aí vai acontecer uma temperatura mínima máxima. Então, assim, claro que existem, né, crenças, existem algumas tentativas de achar relações e tal. E outra coisa, né, Wilson, a gente está vivendo, a nossa geração está vivendo um momento, eu falo isso, né, nas minhas palestras, de um novo clima está surgindo no planeta, né? É um novo momento climático que nós estamos passando por conta das alterações que estão acontecendo. Então, hoje, o clima médio, Brasil, mundo, é diferente do que era há 10, 20, 30, 50 anos atrás, né? Então, é diferente do que vai ser daqui 10, 20, 30 anos. Exatamente, esse é um grande ponto. Então, é difícil tentar achar relações, né? Então, há 10 anos atrás, quando chovia aqui, não, hoje o clima é outro, né? Então, é difícil tentar achar isso. Então, não se sustenta, não. Se fosse aquela brincadeira fake news, fake ou verdade... Vai aparecer na tela aqui. Fake. Infelizmente. Ô, Williams, a Daiane, ela, infelizmente, aqui por causa dos nossos probleminhas técnicos, ela não tá conosco mais que nem Sobiano. Aqui na chamada só, né? Aqui só no programa. Mas ela tinha uma pergunta muito interessante que a gente debateu aqui no programa outro dia. Ela me fez a pergunta e a gente ficou assim, pra mim, alugou um triplex na minha cabeça. O que vem primeiro, né? A chuva ou a floresta, né? Você sabe que depois que ela... Igual ouve a galinha. Sabe que nos bastidores aqui, no backstage, quando a gente tava conversando antes, quando ela fez essa brincadeira, né? Uma pergunta e tal, sabe que eu tenho... Nesses últimos minutos eu tenho pensado muito nisso, né? Porque não é uma pergunta fácil de responder. É mais difícil do que responder o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque se pensarmos... eu vou viajar um pouco, tá? No tempo e na história. Pode viajar. Se pensarmos um pouco na história do planeta, logicamente as primeiras precipitações aconteciam sem ainda nós termos a vegetação, né? Nós temos as florestas como nós temos hoje. Então, já chovia, já precipitava, né? Porque você tinha todo um processo já biológico acontecendo nos oceanos, então você tinha chuva. Mas se eu perguntar hoje, agora isso é importante, as chuvas no centro-oeste, estou sendo específico, porque tem toda uma questão geográfica aí. As chuvas no centro-oeste, elas acontecem por causa das florestas da Amazônia, ou as florestas da Amazônia existem por causa das chuvas do centro-oeste? Aí eu posso responder sem dúvida alguma. As chuvas hoje aqui dependem muito da umidade da floresta amazônica. Existem chamados rios voadores, fluxos de umidade, fluxos de altos níveis, tem vários nomes, que basicamente quando a convecção, quando as chuvas no norte do Brasil começam também, né, a ter mais umidade, aquela convecção e a circulação de altos níveis traz essa umidade aqui para o centro-oeste e para o sudeste, é quando nós começamos a ter as chuvas. Então, sendo muito mais pontual, né? Aqui, no centro-oeste, Mato Grosso, a
chuva só vem por conta da floresta. Tá? Isso eu posso dizer. Interessante. A Daiane, eu acho que ela ia discordar. Ela tava... Não, mas vamos abrir outra conversa com ela. A Acho gente vai bacana. trazer você em outra oportunidade Vamos aqui sim, também, vamos sim. em outras oportunidades. Eu conheci o Williams agora aqui na feira, mas a gente já fez convite para ele, que é um cara bacana, com muita bagagem para trazer pra gente. Mas só pra gente finalizar mesmo, Williams, o que o produtor pode esperar aí para uma regularidade? Vai depender de cada região. Vai depender. O produtor gaúcho deve se preparar, tá preparado para tudo. E o produtor mato-grossense pode sorrir um pouquinho. Eu sou bem otimista, tá? Quando eu vejo toda a história do agronegócio do Brasil, né, me dá muito orgulho, né? Você vê o trabalho da Embrapa, por exemplo, né? Se a gente voltasse, nossa, demais. Se a gente voltasse 30 anos no tempo e estivéssemos aqui agora, possivelmente estaríamos num clima de cerrado e pessoas falando que não dá pra plantar nada. E hoje, olha a realidade, né? Hoje o Mato Grosso é a potência que tem algumas frasezinhas, né? Nós vamos alimentar o mundo, tudo aquela história. Então, tudo isso é ciência, é inovação, tecnologia, é Embrapa ali trazendo. Nós temos pesquisadores sensacionais que desbravaram esse nosso cerrado, Mato Piba, né? Olha a região agreste do Nordeste, o que é hoje em termos de potência, tudo isso graças à tecnologia, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo um cenário muito positivo quando a gente analisa essa região mais central do Brasil, que hoje é um grande gerador, né, de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, eu não duvido se daqui 6, 7 meses nós estarmos ouvindo que o Brasil tem um novo recorde, quebra recorde de produtividade, o PIB aumentou graças ao Brasil. Eu não me estranharia se nós ouvíssemos isso no ano que vem, graças a esse cenário climático positivo. O Sul, infelizmente, tem essa tarefa difícil, né, de tentar atuar com essa situação climática não muito positiva, mas eu também sou muito positivo. Eu vejo que hoje, se a informação chegar com antecedência, se não tiver nenhuma surpresa, o produtor ele vai se preparar da melhor maneira possível. Não vai ser o ideal? Por que não vai ser ideal? Ele vai quebrar o recorde? Não vai quebrar o recorde. Talvez ele vá conseguir pagar as contas dele e tal, mas ele estando preparado, e quando a gente vê situações como essa, né, aqui na Green Farm, onde a gente tem a chance de poder falar sobre isso, né, um programa como o seu aqui, o Agrodebate, trazendo esse tipo de informação, nós estamos contribuindo para que um cenário muito ruim, ele de repente não seja tão ruim, porque eu vou estar me preparando para isso. Eu vou estar usando, né, o que a ciência hoje me permite para, de repente, não tomar um susto. Né? O que é ruim é tomar um susto muito grande. Então, hoje, a meteorologia está trazendo insumos para que esses sustos que normalmente pegam o produtor de surpresa, e aí é drástico, é traumático, né, e traz muito prejuízo, ele fique cada vez mais distante. Né? Então, eu sou bem otimista, eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos nos encontrar de novo aqui e nós vamos estar falando um pouquinho de como foi bom, né, a safra 25-26 e já pensando na safra 26-27. Eu quero encontrar você outras vezes aqui no programa, você vai participar legal. Mais vezes, hein? Mas agora assim, produtor gaúcho, para encerrar, produtor gaúcho, então Laninha você já tirou para mim que ele não vale 2 anos, não é uma regra. Não, esse Laninha especial ele vai ser de culturação, mas ele poderia durar 2, podia durar 3, esse em especial, tudo indica que ele vai ser 2, 3 meses de atuação e vamos voltar à normalidade já em 2026. Pode mudar, Jussan? Pode mudar. Eu já vi projeções assim mudarem. De repente era uma laninha curta e a laninha se estendeu. Não era laninha, depois de repente virou um El Niño muito rápido. Por isso que hoje esse tipo de informação ela tem que ser constante. Ninguém vai tomar uma decisão hoje com relação a toda a sua safra com uma informação que foi dada num único momento, uma informação. Elas acabam... Vai mudar radicalmente? Não. Mas alguns ajustes acontecem. O produtor está muito ciente disso. Ele acompanha, ele é crítico, ele cobra resultado, ele cobra assertividade e na meteorologia ela está preparada para isso. Então, o que nós falamos hoje, pode ser que daqui 2, 3 semanas tenha um pequeno ajuste, né? Não que vai ser um El Niño, não que não vai chover mais, não. Mas de repente pode atrasar, pode adiantar, essa região pode ter um pouco mais, um pouco menos. Então,
o convite que eu faço é o produtor sempre acompanhar e monitorar as previsões, os cenários e, como nós falamos, tem dados. Tem que ter dado para você poder acompanhar, para você saber o que está acontecendo na sua propriedade, como está mudando e te dar um pouco mais de qualidade no seu planejamento. Uma notícia que foi dada há um mês atrás, tem que tomar cuidado. Um laninha aqui, uma possibilidade de um laninha, ou que não ia ter, pode reverter. Valeu, Williams, Metos Brasil. Vamos fazer um merchan aí, cara. Opa, vamos lá. Pessoal, metos.com.br, lá tem informações sobre a empresa, não só no fornecimento do hardware, mas também toda uma inteligência climática por trás do uso dessa informação. O nosso Instagram é @metosbrasil, o meu Instagram é o Williams Bini. Não tem muita coisa de meteorologia lá, mas podem também me procurar ali no Instagram. Uso muito o LinkedIn também, né? O LinkedIn Williams Bini também, fiquem à vontade aí, qualquer dúvida estamos à disposição. José, parabéns aí pela conversa, bem informal, bem bacana. Eu gosto desse tipo de coisa. Não temos roteiro. O meu papelzinho aqui tem só o nome das pessoas, não tem roteiro nenhum. É assim que eu gosto, um bate-papo bem franco, bem aberto. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, cara. A gente fica feliz. É assim que a gente quer para falar do jeito que cada um fala, o produtor rural. Enfim, essa é a nossa intenção. Parabéns a você pelo trabalho. Eu já anotei o número do Williams e eu devo mandar as mensagens para ele. Eu quero ver ele por aqui. A gente vai com certeza se conectar mais outras vezes aí. Obrigado, então. Obrigado, tá? Quem estiver aí assistindo e estiver na região de Cuiabá, vem aqui no stand aqui da Metos, aqui na Green Farm, que dá para encontrar com o Williams. Fica aí até sábado. Na verdade, fica até sexta, quase o pessoal fica até sábado. Tá certo. Vem aí conversar, conhecer um pouquinho. Eu tava vendo, tava passando um pônei por aqui agora e a pouco. A feira tem de tudo. Valeu, galera. A gente vamos fazer um break, né, Paulo? Intervalo. Tá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Valeu! Agora debate dessa quinta-feira, está de volta. E agora a gente vai falar sobre outro assunto. Vamos mudar de assunto. Eu conversei agora há pouco com a Pamela Lima, ela que é empresária aí no ramo de mercado internacional. Tem muita coisa boa para trazer para a gente. Ela fez uma palestra logo mais pela manhã aqui na Green Farm. Muito interessante a palestra dela, falando sobre oportunidades que o mercado brasileiro do agronegócio pode conseguir aí, né, para fora. Às vezes você que está nos assistindo aí nem sabe que aquele período de venda baixa, que você acha que é uma sazonalidade, de fato é uma sazonalidade, não estou falando que não é, mas ele pode ser resolvido. Você não precisa ficar simplesmente aceitando que aquele período que você vende menos, você vai vender menos. Você pode vender mais, você pode continuar vendendo no mesmo ritmo. E outra, com outro mercado. Então, vamos acompanhar o que disse a Pamela Lima, ela que é empresária aí de mercado internacional. Eu conversei com ela logo mais, foi uma entrevista para mim muito boa, muito interessante. Vamos acompanhar. No finalzinho da manhã dessa quinta-feira, dia 18, aqui na Green Farm, aconteceu o painel Oportunidades para o Agronegócio no Mercado Internacional. Foi bem bacana, teve aí participação de pessoas como, por exemplo, Raimundo Lima, representando aí a Câmara de Comércio da Angola, teve o Alan Camilo, representando a Câmara de Comércio Índia, Brasil, Indonésia, Brasil, e também a Ana Cristina Carvalho representando a Câmara de Comércio do Caribe. E quem mediou isso tudo foi uma pessoa que o pessoal de Itapurá já conhece, Mato Grosso já conhece bem. Estou com ela aqui, Pamela Lima, que é uma grande profissional de internacionalização de mercado, né, Pamela? Seja bem-vinda. Obrigada, Jossan. Agradeço pelo convite. Pamela, vamos lá então. Você conversou e trouxe aí convidados muito bacanas e trouxe um ponto de vista muito interessante, que é de levar o mercado para fora. Às vezes a gente fica muito preso aqui. A gente estava até conversando aqui dentro do estúdio e falando, né? Algum pessoal aí trouxe uma ideia. Onde você comprou um item aqui, um item qualquer? Isso. Eu trouxe de fora, comprei da China, comprei na internet. Então, por que não o produtor brasileiro não utilizar uma ferramenta de internacionalização, né? Tô aqui, eu preciso fazer a minha venda.
Por que não vender para fora? Muito bem, é isso mesmo. Eu sempre converso com os pequenos produtores e médios produtores falando que também a oportunidade estão para eles. Oportunidades estão para todos. Por que eu falo estão? Oportunidades, certo? E o painel de internacionalização foi o primeiro, Jossan, que eu estreiei na feira do Green Farm 2025, porque ano passado eu promovi rodadas de negócios. E esse ano eu falei, vou fazer algo diferente. Um painel de internacionalização e mobilizei algumas câmaras de comércio. Por quê? São essas câmaras líderes representativos de nações que conhecem a realidade do seu país e que participaram de forma híbrida para falar um pouco de perspectivas e oportunidades de negócios para o nosso estado do Mato Grosso, com foco no setor do agronegócio do Mato Grosso. Então, foi assim, uma iniciativa bem bacana, porque pelo que eu percebi, o público ficou muito interessado. E é interessante, porque você abre a cabeça de quem está raciocinando ali. Vamos pegar o exemplo do produtor rural, o Alan Camilo, representando aí Índia e Indonésia, falou do potencial do feijão, né? Feijão, olha que maravilha. A gente está acostumado a soja, milho, etc. Farelo, e às vezes não é uma boa oportunidade também. O produtor está ali, eu estou na soja, a soja é o sucesso, e às vezes você ir para onde os outros não estão olhando, talvez é o melhor caminho. Esse é o objetivo do painel. Porque as pessoas pensam muito assim, internacionalização, algo grande não é para mim que sou pequena, é só para os grandes. Não. A internacionalização, eu tenho que exportar para Estados Unidos, China, Europa, ou vice-versa. Eu tenho que importar desses 3 países. Não é. O nosso planeta é enorme, tem vários países. Muitos países com interesse de firmar acordo comercial com o nosso estado. O nosso estado é o celeiro do mundo, é o maior produtor e fornecedor de alimentos. Nós precisamos ter mais indústrias. Por isso que é importante eu trazer esse painel de internacionalização para o público entender e enxergar essa oportunidade. Eu posso fazer negócios com Angola, com a Índia, com a Indonésia, com o Caribe, para você ver lá, olha que maravilha, Caribe, para você ver, eu não tinha noção que o Caribe é carente de tudo, 100%. Então, olha um nicho a ser explorado. E olha a importância de adquirir um conhecimento como esse painel seu. Sim. Que acaba se descobrindo, às vezes, não, nesse caso, não por acaso, ou talvez por acaso também, que a necessidade de outro país para alguma coisa. Sim. No ano passado, você também fez um painel sobre cachaça, né? Meu Deus, você falou bastante de cachaça. E cachaça é agro, né? É agro. Eu beneficiei a cadeia produtiva da cachaça genuinamente matogrossense e foi um sucesso. Nós temos 60 alambiques, Jossan, no estado do Mato Grosso, de cachaça artesanal. Somente 3 habilitadas para atuar no comércio exterior. Meu Deus, olha um mundo de oportunidades. Opa, mas é caro? Eu tenho um alambique. Não, tô supondo aqui, eu vou abrir um alambique. Você tá falando que é caro o quê? Para habilitar? Para habilitar? Não é. Porque às vezes é isso que está faltando. É um investimento mínimo que o produtor, que o empresário precisa fazer. Você não precisa regularizar a sua empresa, pagar impostos, tirar alvará. Você precisa se habilitar. Ou seja, o que é habilitar? Siscomex, Sistema Brasileiro do Comércio Exterior. Nós temos que tirar o famoso radar. É habilitar a empresa para importar ou exportar. A primeira coisa. E depois fazer um prospecto de mercado. Olha só a oportunidade. Não foi por acaso, eu cavuquei aí, ó. Vou só quebrar o gelo aqui. É proposital que eu coloquei, para que os nossos empresários e até mesmo a sociedade entendam a importância da internacionalização. E que sim, tenham oportunidades para outros países. Olha a nossa América Latina, América Central. O foco agora está sendo aqui, América do Sul e América Latina. Por conta de todos esses conflitos internacionais que estão acontecendo, por conta dos desacordos diplomáticos, políticos, Brasil e Estados Unidos, o empresário precisa buscar alternativas, certo? Porque a gente sabe que é um momento que vai passar. Mas enquanto ainda não passou, precisamos atingir novos mercados, que todos os mercados estão de olhos no Brasil, principalmente no estado do Mato Grosso. Abrir as possibilidades. E uma coisa que vocês conversaram no painel também, Pâmara, foi a facilidade, continuando no Caribe ainda, a facilidade de entrar no mercado caribenho. Não precisa de certificado halal, porque para você ter essa certificação é um investimento muito alto,
é o que a presidente da Ana Cristina falou, a questão de 50 a 100 mil reais, dependendo. Então, é um investimento alto, fora as outras licenças, fora os outros certificados que são exigidos. O Caribe não tem. Então, é uma porta aberta para todos os nossos empresários daqui do Brasil e principalmente Mato Grosso, porque o nosso foco é enaltecer e posicionar cada vez mais o nosso estado do Mato Grosso. Nós precisamos atrair indústria, eu sempre bato na tecla, Jussan. Precisamos ter indústrias no Mato Grosso. Olha, o nosso estado é tão rico e nós mandamos tudo in natura para chegar em outros estados, processar e sair com selo de exportação de outros estados. Sem contar que isso, a industrialização gera emprego, gera renda, aquece a economia local. Por que não atrair para o nosso estado? E isso também a gente pode estar levando a nível de autoridade, governadores, políticos, grandes políticos, para ter umas políticas públicas para facilitar também incentivo para essas indústrias instalarem aqui, porque o nosso estado precisa disso, nosso estado é rico. Muito bom. Também foi abordado, e você trouxe o Raimundo Lima, que é presidente da Câmara de Comércio do Angola Brasil, né? E esse é um assunto que a gente já comentou aqui dentro do Agrodebate, que o produtor, a gente está em fase de consolidar aí um acordo entre os dois países, Brasil e Angola, para o brasileiro produzir lá na Angola, mas isso também tem produtor que está com o pé atrás, para saber inseguro, como que eu vou ter um retorno, a garantia, esse eu acho que é o principal motivo. Mas em conversa, antes da gente começar a gravar aqui, você também mencionou, mas enquanto isso, vamos buscar o comércio de outra maneira. Sim. Então, explorar o comércio, que esse é teu foco da internacionalização. A comercialização, o comércio exterior, que é a importação e exportação. Esse assunto já é um pouco delicado, porque linha de crédito, garantia, será que realmente, como é esse interesse da Angola com os produtores, empresários aqui do Brasil? Então, eu acho que envolve também, vale a pena contratar consultores que façam estudo de viabilidade econômica. O empresário também precisa investir, ir em loco, ver, analisar a terra, verificar o solo, para ver se realmente ele é fértil, ele é rico, ver essa questão das garantias, arrendamento, até quanto tempo. Então são questões assim que realmente um especialista mais profundo assim, na área pode auxiliar o empresário. Mas é como eu falei, enquanto isso, a minha expertise é o quê? Aquecer a economia. Vamos exportar produtos para Angola, alimentos para Angola. Precisamos. Eu vou além ainda, Pamela. Não só alimentos. Serviços. Serviço, que foi uma coisa que você bateu em cima. Sim. Mas o nosso maquinário, por exemplo. Maquinário, sim. Aqui a gente fala alimentos por conta que o Mato Grosso é conhecido como celeiro do mundo. Mas aí nós colocamos produtos, commodities. Nós temos os pequenos produtos como queijo, mel, amendoim, castanha, pão de queijo, bebidas. Não sei, ele não mencionou água, mas pode ser água mineral, refrigerantes, sucos, cachaças, vinhos. Então, olha o leque de oportunidades. Tudo vai depender do estudo de mercado, quais são os produtos que agora estamos precisando. Mas o alimento é o carro-chefe. E aí podemos mandar também exportar os serviços, as nossas tecnologias. Vocês viram que eles falaram, tanto Angola quanto Caribe, a tecnologia do Brasil, que eles precisam também da nossa tecnologia. Olha que informação enriquecedora. Vamos focar aí no serviço para a gente entender melhor também, porque eu acho que a gente não pensa muito nisso. Não. Internacionalização. Vou mandar essa caneta para fora. Como que eu internacionalizo o serviço, Pamela? Pois é, todo mundo pergunta também, porque todo mundo fala só produto, só produto. O serviço, por exemplo, tecnologia. A Índia, como o Alan falou, a Índia é um grande fabricante de tecnologia. Ele exporta para o mundo, exporta muito para o Brasil tecnologia. O Zoom foi criado na Índia antigamente. A plataforma Zoom é uma exportação de serviço. Qual é o procedimento? A capacidade técnica. Você vai ter essa capacidade técnica de demandar esse serviço, de instalar aquele serviço lá naquele país? Você tem essa estrutura aqui no seu país de origem? Porque você não está mandando produto, está mandando inteligência, serviço, softwares. E aí, como eu vou prestar a manutenção?
eu tenho representantes no Brasil que possa atuar em meu nome? Então são todos esses bastidores, esses pequenos detalhes que precisam ser analisados para depois fazer essa exportação, fornecimento de serviço. É Muito bem complexo, mas muito... é fácil, não é tão difícil não. Botou medinho, hein? Mas tem que são ser muitos pé no documentos. É pé no chão. É como eu disse aquela vez lá em Itapurá. Planejamento, estudo, pesquisa, planejamento e estudo, né? É o meu famoso PEP, quer dizer, pesquisa, estudo, planejamento. O comércio internacional é sempre uma pesquisa e estudo constante. E aí eu preciso entender a dor do cliente para depois analisar e fazer o estudo. O que é possível, o que não é possível. Principalmente a parte de serviço. Porque a sua entrega, a sua capacidade técnica, a sua competência técnica também é analisada. Para eu que quero importar o seu serviço, quero saber quem é o Jossan, quais são os clientes que o Jossan atua lá na Índia, cadê o portfólio de clientes, a capacidade de entrega do Jossan, a competência dele. Então, todos esses itens são muito bem analisados, mas não são impossíveis. Por exemplo, um palestrante. Eu não sou palestrante internacional ainda, mas eu posso me tornar ser. Ou seja, então eu tenho que me preparar para fazer essa minha entrega, porque eu também vou ser sabatinada. Quem é você? Cadê a sua competência técnica? A sua capacidade técnica? É só você ou você tem equipe? O que você vai entregar? Então, são todas essas articulações. E sabe que nessa palestra, na palestra que teve ontem da Soo Jung-ko, lá da Coreia do Sul, ela falou sobre isso, eu falei com ela aqui também. Ela falou das telecomunicações, né, do audiovisual. Produção audiovisual. Vocês já fazem isso. Tem que focar também para o público internacional. Ela falou mais precisamente para a Coreia do Sul, mas eu já entendi, para o público internacional. Então aquilo já me acendeu um alerta. Eu falei assim, a gente produz conteúdo para o Brasil, e o pessoal do exterior, se ele quiser, ele vai ter que lutar para aprender ou para entender o que a gente está conversando aqui. Exato. E aí isso já me acendeu um alerta. Por que não buscar uma alternativa que eu ainda não sei qual, mas de gerar conteúdo que sirva também para o público internacional? E eu estou falando isso porque às vezes o produtor que está nos assistindo, o produtor rural que está nos assistindo, às vezes ele também não teve uma oportunidade, agora ele possa ter, porque a gente está aqui falando isso, de ter esse start de internacionalizar o seu produto, o seu serviço. Isso. Então, eu gostaria, para a gente fechar, que você incentivasse essa pessoa que está nos assistindo, do que ela vai ter de dificuldade, ou por que não? Porque às vezes eu acho que a pessoa tá lá na casa dela, ela produz o queijo dela, produz o que ela tem aí na propriedade, e ela pensa, por que eu vou me incomodar de mandar isso para fora? Eu queria que você defendesse a internacionalização. A vantagem, os benefícios. Eu sempre converso com amigos, parceiros e até mesmo nas palestras. As vantagens são inúmeras. Primeiro, inovar o seu negócio, a sua empresa, expandir. Você não vai ficar refém de sazonalidade. Você não vai ficar refém da sazonalidade. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de biquínis, roupas de banho feminino. No mês de maio, junho no Brasil é inverno. Eu não vou ter sucesso nas minhas vendas. Então, esse período eu vou o quê? Exportar para o hemisfério norte, que é calor. Então, você não fica refém somente de um mercado. Você não fica nessa dependência, você diversifica as fontes de renda, você não fica só preso no mercado interno, você pode diversificar no mercado internacional. Quando houver crise no Brasil, você atua mais lá fora. Quando houver crise num determinado país, cliente seu, você já retrai e atua mais no Brasil. Olha só tantas vantagens aqui que eu já elenquei. Já. Inovação e transformação é a melhor definição. O empresário não quer expandir seu negócio? Não quer ter mais renda? Aumentar a sua rentabilidade? É atuar com responsabilidade e planejamento. Internacionalizar não é no estalar de dedos. Não é. Você precisa desenvolver estudos. Aí vem contratar uma consultoria especializada, preparada. Isso é muito importante. Muitos empresários traumatizam porque não são muito bem assessorados. E o mercado internacional é um mercado altamente competitivo. Enche os olhos de todos os empresários do mundo todo, mas é pé no chão.
ele pode te traumatizar. Então, se você quer ter sucesso, você precisa ter uma boa assessoria para fazer esse estudo, te orientar da melhor forma. E ir processo de formiguinha. Não ir com muita sede ao pote. Eu costumo cessar a ansiedade dos clientes. Eu acho que você foi muito certeira, Pâmela, e até agradeço, porque às vezes a gente não tá... o comerciante, às vezes... Eu gostei muito da sua ideia do biquíni aí, de vender para fora, eu vendo roupas de banho. Às vezes ele está acostumado à sazonalidade do comércio. Não, agora em agosto eu vou vender menos. Ou vai ser isso, vai ser aquilo. Então ele já se acostumou. E às vezes a virada de chave vai ser essa aí. Precisa sair da zona de conforto. Ficar na mesmice. O empresário precisa ser empresário empreendedor, com uma visão empreendedora. Não o empresário falar, não, estou ganhando meu dinheiro e está tudo certo. Não, porque ele não está concorrendo com o tiozinho da esquina, Joção. Mas ele está passando pela hiperconcorrência. O que é hiperconcorrência? Ele está concorrendo com o mundo, com a internet. Se ele parar, estagnar, ele vai se tornar obsoleto. Ele vai ser engolido pelo mercado. E aí? Não é isso que os empresários almejam. Então, pense, despertem. Internacionalização faz parte do crescimento e inovação do seu negócio. Muito bom. Para finalizar, vamos passar seu contato aí, porque assim, essa é uma grande oportunidade que às vezes a gente não sabe quem está nos assistindo e a oportunidade que está na cabeça dele, ele pensando, nossa, essa fala serviu para mim, e agora? O que é que eu faço? Me siga no Instagram, @panlimacomex. O Comex é com X no final. @panlimacomex. Lá você pode me chamar no privado, que eu vou prestar toda a assessoria, tirar dúvidas, não tem nenhum problema. Aí lá a gente troca telefone, WhatsApp, e a gente pode estar conversando melhor. @panlimacomex. Pode ser o início da internacionalização do seu produto ou serviço. Obrigado, Pâmela. Início da sua inovação do seu negócio. Isso aí. Tá aí, boas informações com Pâmela Lima. Aproveite, pega o máximo que você puder explorar disso tudo aí e faça aí o teu negócio crescer. Vamos lá. O programa de hoje está terminando e eu quero falar da agenda de amanhã, né? Quem tiver aí a fim de curtir um pouco de Green Farm, amanhã o dia vai ser das mulheres, viu? Tem muita palestra boa com a mulherada. Vamos lá falar aqui, ó. De manhã tem a abertura, 9h50 tem o painel de abertura. Elas plantam amanhã, colhendo inovação e oportunidades. Conforme as palestras vão acontecendo por aqui, a gente vai tentando trazer o máximo de informação do que foi conversado também. A gente vai tentar também amanhã colher essas entrevistas para a gente descobrir aí, né, um pouquinho mais desse painel. Elas plantam o amanhã. Vamos explorar o melhor disso. E 10 horas tem protagonismo feminino em políticas públicas voltadas ao agronegócio. Tem a secretária adjunta do Estado de Agricultura, a Linas, vai participar também. Tem muita gente bacana por aqui. E aí encerra, né? Vai a programação até o meio-dia ali. À tarde tem programação também. Mas até o meio-dia tem papel da mulher na engenharia, tem painel Women in Global Market, que chique, né? Falar assim, mas enfim, é o Mulheres no Mercado Internacional. Então faço convite, você que não pudesse acompanhar aqui no Agrodebate, a gente traz o principal resumo, as principais informações. O programa de hoje termina aqui, obrigado pela sua companhia, amanhã a gente volta com mais, tem mais resumo do que aconteceu hoje ainda por aqui, a gente traz para você amanhã também. Valeu, uma boa noite, até amanhã.